Olha, que alegria poder conversar com essa querida amiga. Faz um tempo já que eu não converso com ela, saudades inclusive, Cristina Grêmio. Cris, bom dia para você, seja bem-vinda ao Ouro Verde Brasil. Tudo bem, João Vitor? Uma alegria minha também, Borgo e a nossa audiência. Estamos aqui para começar mais uma semana de noticiário, né? Vamos lá então, Cris, eu queria começar com você comentando a respeito do Supremo Tribunal Federal, que começa hoje a ouvir as testemunhas no caso daquela suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, é um julgamento que acontece dentro de um Supremo Tribunal Federal que tem censurado a imprensa, certo, Cris? Sim, esse eu acho que é o anúncio mais chocante. A gente já esperava, né? Que a gente já sabia, não esperava, mas sabia que seria muito célere esse processo aí, porque o intuito já foi dito até por Barroso aí nesses eventos internacionais, é terminar esse julgamento no ano de 2025 para não entrar o ano eleitoral de 2026 discutindo possíveis punições aos supostos golpistas, né? Aquele golpe que só existe na cabeça de petista e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente não se espanta, digamos assim, com a celeridade do processo. Estão começando hoje a ouvir as testemunhas, sempre tem os prazos judiciais e tudo mais, mas está tudo muito acelerado, né? Estão começando a ouvir hoje as testemunhas nesse bloco de processados aí que envolve o ex-presidente Bolsonaro. Tem outros, tem alguns generais, tem outros integrantes do governo dele que estão nesse mesmo bloco do processo aí pelo suposto golpe de Estado. Mas, de novo, o ministro Alexandre de Moraes proibiu que jornalistas entrem com celulares e possam filmar ou gravar áudio do que está sendo dito pelas testemunhas. Ora, o processo não corre sob sigilo. Qual é a justificativa para isso? Nós sabemos, né? É impedir que a opinião pública tenha acesso a detalhes do que dizem as testemunhas. Ou seja, que o assunto não ganhe reverberação na população, para que não, né, não acompanhe então de perto esse caso, deixem o Supremo Tribunal Federal agir conforme quer, e sempre lembrando, né, João? Não é o foro correto para julgar essas pessoas. O ex-presidente Bolsonaro, assim como o ex-presidente Lula, quando foi julgado por crimes muito diferentes, né, por crimes de fato ocorridos e com muitas provas levantadas pela polícia e pelo Ministério Público na época, o ex-presidente Lula foi julgado na primeira instância. O ex-presidente Bolsonaro e os integrantes do governo dele estão sendo julgados no STF, que só deveria julgar quem tem foro privilegiado, não é o caso de ex-presidentes. Então, tudo errado. Mas hoje o que a gente precisa destacar é a censura à imprensa mais uma vez. Exatamente, Cris. Ainda tem um outro detalhe, né? Falando a respeito dos parlamentares, saiu um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, apontando que as decisões do Supremo Tribunal Federal contra parlamentares cresceram 1.800% desde 2005, ou seja, é um poder ativista interferindo em um outro poder que, na teoria, deveria ser independente, até porque é eleito pelo povo. Exatamente. E eles não têm nem vergonha de se assumir, né? Ativistas políticos. Vamos lembrar as falas do ministro Barroso quando presidia o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, na época. Aliás, minto, essa aqui que eu vou falar já é quando ele presidia o STF, que ele é o atual presidente. Nós vencemos o bolsonarismo. Isso é uma fala política, foi num evento político, junto com estudantes comunistas, num evento estudantil, e do lado dele tinha o ministro Flávio Dino, que na época era ministro da Justiça do Lula, mas comunista, assumido, de carteirinha. Então, teve a fala do Perdeu Mané quando ele presidia o TSE, né? Perdeu Mané numa mola. Então, enfim, são inúmeras declarações de que são, sim, ativistas políticos, e isso é proibido por lei, pela Constituição, pela nossa lei maior. Aí a gente volta a ter que lembrar do Senado omisso, né? Quem deveria estar fiscalizando o STF não tem feito é o Senado. E aqui eu não estou julgando um ou outro senador, porque tem muitos senadores ali sérios, combativos, que insistem, que apresentam pedidos de impeachment de ministros do STF, que ferem a Constituição, que agridem nossas leis, mas sempre o presidente do STF, antes era o Rodrigo Pacheco, agora é o Columbre, fingindo que não está acontecendo isso no Brasil. Então, o Senado omisso, o presidente do Senado omisso, e o Brasil nesse estado de insegurança jurídica, em um estado de exceção, onde se pune e se persegue pessoas no foro errado, no tribunal errado, sem dar o direito à defesa, né? A gente tem tido as declarações reiteradas aí dos advogados do ex-presidente Bolsonaro e de outros réus desses processos absurdos de que não tem acesso aos autos, são milhares e milhares de páginas de processo, e eles não têm acesso aos autos e tem 1 ou 2 semanas para analisar tudo aquilo ali.
Pense comigo, ouvinte, espectador da Auriverde, quanto tempo você leva para ler um livro de 100 páginas, de 200 páginas? Como um advogado pode ler um livro de 17.000 páginas em 2 semanas? Não existe essa possibilidade. E detalhe, tem muito mais páginas ali às quais eles não têm acesso. Então, como defender uma pessoa de maneira adequada sem ter acesso ao que está sendo apontado como acusação contra ela?